Olá, estamos aqui novamente juntos para estudar a Palavra de Deus, um capítulo por dia, e hoje veremos 2 Reis 6. Vamos aos pontos de destaque de hoje. O primeiro deles, o rei da Síria, ele mandou o seu exército para cercar a cidade em que Eliseu estava, com o objetivo de prendê-lo. E isso porque Eliseu estava o traindo, contando os seus planos de guerra para o rei de Israel. Afinal, Deus estava fazendo isso para ajudar o rei de Israel. Então, ao servo de Eliseu levantar e ver o exército inimigo cercando a cidade, ele ficou desesperado. Mas Eliseu não. Eliseu estava calmo, pois, pelo Espírito de Deus, em quem ele estava em constante contato, ele sabia que era maior o exército que os estava protegendo do que aquele exército inimigo. Então, ele fez duas orações. A primeira pedindo que Deus abrisse os olhos ao seu servo, para que ele então visse o que estava acontecendo no plano espiritual e se acalmasse. E a segunda oração para fechar os olhos dos inimigos, para cegá-los, para então que eles não pudessem mais atacá-lo. Isso, Deus concedeu ambos os pedidos de Eliseu. No segundo ponto de destaque, nós vemos que ao Eliseu guiar então esses inimigos para a capital Samaria e lá então abrir os olhos deles com o poder de Deus, o rei de Israel perguntou: e agora o que eu faço? Eu vou matá-los? Devo matá-los? Talvez ele ficou até feliz propondo essa opção. Mas Eliseu não, disse que era para tratá-los bem, para oferecer-lhes comida e água e deixá-los voltar para o seu senhor. E assim foi feito, foi-lhes dado um grande banquete e eles foram tratados como convidados de honra. Com isso, não houve mais investidas militares na terra de Israel, pelo menos por um tempo. E aí a gente vê que pagar o mal com o bem é muito mais efetivo do que você pagar o mal com o mal. Dar a vingança. Aqui realmente é a justiça necessária. Quando você aplica a vingança, a tendência é isso virar uma bola de neve e a afronta gerar mais afronta. Mas nesse caso não. Foi estancado aqui o problema. No terceiro e último ponto, nós percebemos que novamente houve uma guerra da Síria contra Israel e Samaria, a capital ali do reino de Israel, foi cercada. E com esse cerco, a fome era grande. Isso porque não vinha mais alimentos que eram produzidos fora dos muros da cidade. Então, o rei de Israel passeava ali sobre a muralha para ver a situação. Porém, embora ele estivesse vestido de pano de saco ali embaixo das vestes reais, e demonstrado isso rasgando suas vestes reais, e deixando a entender que ele estava ali de luto pelo povo, isso não era por arrependimento dos seus pecados em relação a Deus, mas sim, provavelmente, para se amostrar perante as pessoas, para que eles dissessem: não, o rei se importa conosco lá, ele está de luto porque nós estamos passando fome. E por 3 falas que o rei de Israel vai dizer, nós percebemos como era a sua situação espiritual em relação a Deus. A primeira delas, ele vai dizer à mulher que Deus não poderia ajudar. Então, se Deus não poderia ajudar, ele muito menos. Ou seja, ele culpava a Deus pela situação, porque Deus não dava auxílio para eles. Na segunda frase, ele vai jurar Eliseu de morte. Eliseu, o profeta que tanto o havia ajudado em outros momentos. Agora, ele até se amaldiçoa, dizendo que era para acontecer algo com ele ruim se ele não fizesse naquele mesmo dia Eliseu pagar com a própria vida pelo que estava acontecendo. Ele então culpou o profeta de Deus pela situação ali do reino, em que muitas vezes a palavra de Deus vai dizer
que era consequência dos pecados do povo e do seu governante. E a terceira frase, ele vai afirmar que o mal vinha do Senhor e não poderia esperar mais nada de Deus. Está aí no verso 33. Esse rei de Israel, infelizmente, tinha uma visão deturpada de Deus e não o buscou em auxílio. Mas mesmo assim, como veremos no próximo capítulo, Deus ainda providenciou a libertação daquela situação. Vamos continuar estudando a palavra de Deus juntos.